Apresentado da Comissão de Assuntos Econômicos o relatório da PRS 1. O que está sendo proposto nada menos que um verdadeiro desastre para o Goiás e o desenvolvimento regional do nosso país. Apesar do grande esforço feito pelo senador Delcídio Amaral em busca de um consenso nessa questão do ICMS, apresentei uma emenda que garantia a alíquota do ICMS nos atuais 12% e 7%, porque a reunião da CAI demonstrou que esse consenso não existe entre nós, colegas senadores. Não propus a manutenção da alíquota porque sou contra a unificação, mas sim por estarmos retirando o direito dos estados de fazer a sua política fiscal. A manutenção desses índices é mais do que uma questão de crescimento econômico dos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Posso afirmar que a manutenção dos incentivos fiscais é uma questão de sobrevivência desses estados. Não podemos fazer uma reforma tributária fatiada. A União também precisa reformar os impostos que ela compete. Senhoras e senhores senadores, chama atenção não só pelo atraso no desenvolvimento regional que a PRS 1 traz, não só pelo enfraquecimento federativo que representa essa proposta. Quero chamar a atenção para a dignidade da vida de milhões de pessoas que perderão seus empregos, caso a unificação do ICMS ocorra. Um estudo sério, realizado pela Dial Brasil, demonstra que 2 milhões de empregos serão perdidos no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. 2 milhões de empregos, senador Vital do Rego. 2 milhões de pais e mães de famílias que perderão a capacidade de sustentar os seus filhos. Com isso, nos retornaremos à romaria dos moradores dos estados menos envolvidos rumo ao Sudeste. Pois, disse acima, haverão 2 milhões de desempregados. O sofrimento daqueles que precisam abandonar seu lar, sua terra, em busca de emprego, em busca de dignidade, e descrito pelo artista Francisco Lopes, que retrata a música O Lamento de um Nordestino. Peço licença aos senhores senadores para citar o trecho da canção. Só Deus sabe quanto sofre um nordestino, que vê o seu sonho de menino se acabar pelo ar. Ele sofre quando tem que ir embora, a família toda chora, entra no ônibus de coração partido, sabe que vai ser sofrido o mundo da desilusão. Ele reza e pede a Nossa Senhora para guiar sua sorte agora. Entrega a vida em suas mãos. Eu sei que vou para São Paulo, mas vou deixando a minha fonte de alegria. Deus, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. Ele chega à cidade grande e vê o quanto é duro para sobreviver. Começa logo a lembrar. Lembra da mãe, lembra do pai, que lá deixou, dos amigos que ficou, esperando ele voltar. Feliz daquele que arranja um bom emprego, que sobra um pouco de dinheiro para o norte ele mandar. Triste dos outros, que a vida só é sofrimento. Ele tenta, mas não consegue trabalhar. Vou trabalhando e vou ficando por aqui, mas não esqueço o meu Piauí, e nem a terra de ninguém. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, li esse trecho da canção Lamento de um Nordestino para mostrar aos senhores como era a realidade, não só no Nordeste, mas de todos os estados menos desenvolvidos. Antes da criação da política de incentivos fiscais, a canção, que se chama Lamento de um Nordestino, também poderia se chamar Lamento de um Goiano,
Essa poderia ser o lamento de qualquer outro estado do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. A política de incentivo fiscal, essa realidade mudou. Os que antes buscavam o Eldorado em São Paulo, representava, hoje podem permanecer em seus lares, porque o Brasil buscou o desenvolvimento regional através dos incentivos fiscais. Novamente bato na tecla, o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Espírito Santo não têm infraestrutura, logística, matéria-prima, mão de obra qualificada, capaz de atrair empresas. Somente os incentivos fiscais podem tornar esses estados competitivos. O governo promete criar um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo é necessário. Mas ele não pode representar o fim dos incentivos fiscais. O Fundo de Desenvolvimento Regional tem que ser para já. E o fim gradativo dos incentivos fiscais será possível depois que todos os estados contarem com a infraestrutura para atrair suas empresas. E, infelizmente, essa não é a realidade ainda distante. Acabar com os incentivos fiscais para depois criar uma infraestrutura, literalmente, passa o carro na frente dos bois. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o fortalecimento do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Espírito Santo só foi possível porque existe uma alíquota não unificada de ICMS, tanto para a indústria quanto para o comércio. Quando digo comércio, é porque uma grande indústria demanda de uma cadeia complementar de prestadores de serviço, como transportadoras, centros atacadistas. E para essa cadeia de serviço, que também gera milhares de empregos se completar, a simetria é fundamental. As 3 regiões menos desenvolvidas ganharam participação no PIB nacional, embora os ganhos tenham sido muito pequenos. A participação do Nordeste aumentou de 4,7% para 5,3%, a do Nordeste de 13%, a do Norte anterior, e a do Nordeste de 13% para 13,5%, e a participação do Centro-Oeste passou de 8,8% para 9,3%. Isto em 8 anos. Os defensores da convergência das alíquotas interestaduais de ICMS diriam que isso mostra justamente o que é chamado de guerra fiscal. Não funcionou, já que os ganhos foram muito pequenos. Minha interpretação é completamente diferente. Não fosse pelos incentivos concedidos, as empresas teriam feito seus investimentos no Sul e no Sudeste, onde estão as vantagens locacionais. Com isso, as 3 regiões menos desenvolvidas teriam perdido participação no PIB nacional. Portanto, os ganhos, ainda que tímidos, são resultado dos esforços que os estados fizeram para atrair investimento. Impedir, por meio de unificação das alíquotas, que os estados menos desenvolvidos da federação possam continuar a fazer o esforço em prol do desenvolvimento dos seus territórios, seria um ato de violência contra eles e contra a própria Constituição, que colocou o desenvolvimento regional entre os princípios fundamentais da República e da ordem econômica. Seria uma das palavras abordar o processo de convergência da renda per capita entre as regiões brasileiras que teve início da década passada. Outra questão é que os incentivos que foram feitos demandam investimentos complementares. Do exemplo que conheço de perto, o do Estado de Goiás. O Estado atraiu empresas do setor automobilístico. Para onde teriam ido essas empresas se não fossem os incentivos? No melhor cenário, para as regiões que têm uma base industrial forte. Um pior cenário, iriam para a Ásia. Ou seja, o Brasil perderia esses investimentos caso não houvesse oferecido os incentivos. Por essa necessidade de manutenção de cadeia complementar, é importante manter a alíquota de 12%, não só para a indústria, mas também para o comércio e o setor atacadista e de transporte. Dizer que os estados perderam a arrecadação com os incentivos fiscais, isso não é verdade. Os números não mentem, nenhum estado perdeu a arrecadação do ICMS nos últimos 10 anos. O ABC Paulista segue firme e forte como uma potência industrial. Minas Gerais continua atraindo investidores. O Sudeste concentra mais de 50% do PIB nacional. E o mais importante que a arrecadação dos estados são os empregos gerados.
o bem-estar da população, que agora pode permanecer em seu estado, porque nele há trabalho. Senhoras e senhores senadores, Goiás não retirou o investimento de nenhum outro estado. As políticas de investimento fiscal atraiu novos investimentos para o Brasil. Investimento que muitas das vezes iriam para a China ou até outros países. As principais empresas que instalaram em Goiás, cito como exemplo a Hyundai, a Suzuki, a Mitsubishi. Goiás hoje conta com o maior polo farmacêutico da América Latina. São empresas que não operavam no Brasil e vieram para Goiás por conta dos incentivos fiscais. E por tudo isso que faço um apelo. Não vamos enfraquecer ainda mais o sistema federativo, dando à União o direito de fazer com o ICMS. Vamos lutar pela manutenção e ampliação dos benefícios fiscais, que tem feito o desenvolvimento regional de todos os nossos estados em desenvolvimento. Enfim, vamos lutar pelo trabalhador, pelo pai, pela mãe de família, que hoje tem emprego. E com a unificação do ICMS, não os terão mais. É isso que eu queria dizer, presidente, nessa data de hoje.